Bom, e aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre frações, beleza? Eu vou começar com essa série de vídeos abordando a matemática mais básica, porque tem muita gente que tipo, já vai estudar coisas bem avançadas e não tem a base bem sólida. Então é importante que a gente tenha a base bem sólida para poder facilitar a nossa vida no futuro, beleza? Então, beleza, vamos continuar. Quando é que na humanidade as pessoas começaram a usar fração? Por exemplo, chegou uma época que as pessoas precisavam, por exemplo, dividir vacas, por exemplo. Vamos supor que um fazendeiro ele quer dividir 5 vacas para 2 pessoas. Como é que ele fazia isso? Daí ele entrava com a ideia de fração. 5 sobre dividido por 2. Beleza? Daí, o que a gente... outro exemplo que a gente pode dar também. O cara tem 10 vacas para dividir entre 5 pessoas. Pode ser também. 10 vacas entre 5 pessoas. Beleza? Então vamos lá. O que acontece aqui? A gente tem que ter em mente o seguinte pensamento. Nas frações a gente vai estudar basicamente números racionais. Então são números quebrados, certo? Então, ao invés de você usar números quebrados, fica mais fácil você deixar na forma de fração, beleza? Um exemplo que eu vou dar agora. Se você for dividir 5 por 2, dá 2,5. Então fica mais fácil a gente manter nesse molde de fração do que deixar 2,5. Esse é um exemplo ainda que é fácil, 2,5. Mas aí você pode ter 10 dividido por 3. Vai dar 1,33333. Daí complica um pouco a situação. Beleza? 1,333 não. 3,33333, ok? Desculpa. Agora, 10 sobre 5. 10 sobre 5 a gente consegue dividir. 10 dividido por 5 dá 2. Então, esse exemplo aqui, ele fica realmente mais fácil se a gente dividir. Já nesse aqui, que dá um número quebrado, não fica mais fácil. Então, fica mais fácil a gente botar na forma de fração, beleza? Então, beleza. Essa é uma introdução básica para a gente entender o que é fração. Vamos lá, então. Na fração, a gente tem dois números. Tem o número que fica em cima, que a gente vai chamar de A, só um exemplo. E o número que fica embaixo, que a gente vai chamar de B. Beleza? O A, ele se chama numerador. Numerador. E o de baixo, ele se chama denominador. Beleza? O que a gente tem que ter em mente aqui? Que esse B, ele nunca pode ser igual a zero. Então, B tem que ser diferente de zero. Vou fazer um zero maior, né? Por que B tem que ser diferente de zero? Porque você não consegue dividir 2 para 0 pessoas, por exemplo. Você tem 2 balas para dividir entre 0 pessoas? Não faz sentido. Então, quando o denominador é igual a zero, o resultado é indeterminado. Beleza? Agora, se a gente tiver o zero no numerador, tudo bem. Porque aí você vai dividir zero entre 2 pessoas. Porque daí você vai dividir zero entre 2 pessoas. E aí faz sentido. Vai ficar zero para cada uma. Beleza? Ok. Tendo isso em mente, a gente já pode passar para o próximo passo. Vamos supor que a gente tenha 1 sobre 2. 1 sobre 3. 1 sobre 4. 1 sobre 5. 1 sobre 6. 1 sobre 7. 1 sobre 8. 1 sobre 9. 1 sobre 10. 1 sobre 11. 1 sobre 12. 1 sobre 13. Eita! 1 sobre 100. E 1 sobre 1000. Acho que é o suficiente.
Beleza? Vamos supor que você tem 1 sobre 2. Como é que se fala? Você fala meio. 1 sobre 3 é 1/3. 1 sobre 4, 1/4. 1 sobre 5, 1/5. 1 sobre 6, 1/6. 1 sobre 7, 1/7. 1 sobre 8, 1/8. 1 sobre 9, 1/9. E 1 sobre 10, 1/10. Beleza? Agora, depois que fica maior que 10, a gente começa a falar avos. Então, 1 sobre 11 avos. 1 sobre 12 avos. 1 sobre 13 avos. 1 sobre 14 avos e assim por diante. 1 sobre 20 avos, 1 sobre 90 avos. Com exceção desses aqui, ó. Que é 1 centésimo, 1 milésimo. Beleza? São os mais comuns de se aparecer, beleza? Então é importante saber o nome. Agora vamos falar um pouco sobre frações equivalentes, beleza? Frações equivalentes. Beleza? Vamos lá. Vou dar um exemplo de frações vou botar várias frações que são equivalentes umas às outras, beleza? Vou botando aqui, beleza? E assim continua. E assim continua, infinitamente, beleza? Vamos lá. Por que essas todas são equivalentes? Vamos lá. A gente pode entender que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Por que, Lucas? Primeiro, que se você dividir 1 por 2, 1 dividido por 2 dá 0,5, certo? E 2 dividido por 4 dá 0,5 também. Mas tem outra forma de ver. Se a gente dividir o 2 aqui em cima por 2, em cima e embaixo por 2, né? No caso, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Então vai dar 1 sobre 2 se a gente simplificar por 2 em cima e embaixo. Beleza? Então a gente vê que são iguais. A mesma coisa acontece aqui no 3. No 3 sobre 6. Ou no 3 sextos. Dá pra gente dividir em cima e embaixo por 2? Embaixo dá. 6 dividido por 2 é 3. Só que em cima, se a gente dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Então vai dar número quebrado. Então, a gente não divide. Agora por 3, dá. Se dividir em cima por 3 vai dar 1. E embaixo, se a gente dividir por 3, vai dar 2. Então vamos lá. Simplificando em cima e embaixo. Por 3 e por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 1 sobre 2. Igual. Também se a gente dividir 3 dividido por 6, também vai dar 0,5. A mesma coisa aqui. Você pode dividir por 2 e depois dividir por 2 aqui. Ou você pode dividir por 4 direto. Você que decide. Eu vou dividir por 4 direto. Mas você pode ir passo a passo também, não tem problema. Se você dividir por 2 duas vezes, vai dar certo também, beleza? Então vamos lá, se a gente dividir por 4, 4 dividido por 4 aqui vai dar 1. E 8 dividido por 4, não por 2, vai dar 2. Beleza? Ou se a gente dividir 4 por 8 também vai dar 0,5. Isso acompanha em todos os exemplos aqui, por isso que elas são equivalentes. Eu vou dar um exemplo aqui mais fácil, que todo mundo vai entender. Vamos supor que a gente tenha... não sei, vamos lá. Vamos colocar aqui... a gente tem uma barra e a gente dividiu... Vou fazer uma barra maior, vai, pra gente conseguir entender melhor. Então vamos lá, a gente tem uma barra, a gente dividiu essa barra no meio, beleza? Dividir essa barra no meio. O que a gente tem aqui? Se eu pintar essa parte, a gente vai ter uma parte pintada, ou seja, uma parte de 2. Vamos supor que eu comi essa parte aqui, que está pintada. Eu comi uma parte de 2, certo? 1 sobre 2. Eu comi meia barra, beleza? Agora vamos supor que eu tenha a mesma barra, mas eu vou dividir ela entre, não sei, vamos ver. Vou dividir ela em 4 pedaços, beleza? Vou dividir ela em 4 pedaços. Beleza? E vamos supor que eu comi toda essa parte aqui, ó. Eu comi 2 pedaços
de 4 que tinham, beleza? Agora vamos pegar outra barra, vamos lá, outra barra. Agora, vou dividir essa barra no meio de novo, só que agora eu vou dividir em 6 pedaços. Se eu comer todos esses aqui, ó, todos esses 3 pedaços, eu ter comido 3 pedaços de 6. E aí aqui a gente pode fazer uma analogia, a gente pode ver, a gente pode deduzir algo. Tá vendo que todas estão divididas no meio aqui, ó, igualmente? Quer dizer, não tá igualmente porque eu sou um péssimo desenhista. Mas tá vendo que, ó, esse pedação que eu comi aqui de meio é equivalente a 2 pedaços de 4, e aqui é equivalente a 3 pedaços de 6. Por isso que a gente pode pensar desse jeito também para ver quando uma fração é equivalente à outra. Porque se a gente pegar 1 de 2, vai ser equivalente a gente ter pego 2 pedaços de 4. Ou a gente ter pego 3 pedaços de 6. E assim por diante. Se a gente fizesse um 4 sobre 8, ia dar na mesma. Beleza? Então é mais ou menos isso. É o esquema que a gente pode ver, as diferentes maneiras que a gente pode ver para perceber quando frações são equivalentes, beleza? Uma fração pode ser equivalente também, por exemplo, se a gente tem 10 sobre 5, ela vai ser equivalente a 5 sobre 2. Ah, Lucas, por que ela é equivalente a 5 sobre 2? Porque se a gente dividir... Não, desculpa, perdão. Não, tá errado. Vai ser equivalente a 20 por 10, beleza? Perdão, eu errei aqui. Por que vai ser equivalente? Porque se a gente dividir, por exemplo, por 2 aqui. E aqui, não, por 2 não dá. Por que por 2 não dá? Porque aqui em cima, aqui embaixo tem 5. Agora, e se a gente dividir por 3? Opa, por 3 não dá. Por quê? Porque 10 dividido por 3 dá número quebrado. Assim como 5 dividido por 3 também dá número quebrado. Agora, e se a gente dividir por 4? Opa, também não dá. Por quê? 10 dividido por 4 dá? Exatamente, 2,5. Então, dá número quebrado. E se a gente dividir por 5? Por 5 dá? Opa, por 5 dá. Então, vamos lá. 10 dividido por 5 dá? 2. 5 dividido por 5 dá? 1. Agora, se a gente dividir aqui do lado também por 5, vamos ver quanto que vai dar. Por 5, por 5. Você pode ir dividindo tintim por tintim até você chegar... Porque, por exemplo, nessa daqui, você ia conseguir dividir por 2. Se você dividir em cima por 2 e embaixo por 2, você ia cair nessa mesma aqui, ó. Nessa mesma fração. Vou dar um exemplo, só para vocês perceberem. Aqui a gente vai ficar com 10. E aqui a gente vai ficar com 5. Por quê? Porque 20 dividido por 2 dá 10 e 10 dividido por 2 dá 5. Beleza? Então, aqui, ó, tá vendo? A gente percebeu que são frações equivalentes, porque bastou a gente dividir por 2 em cima e embaixo, e a gente chegou nessa daqui. E agora, se a gente dividir em cima e embaixo por 2, a gente vai chegar nessa daqui, quer ver? Se a gente dividir 10 por 2, ou por 5, desculpa, e 5 por 5, a gente vai ver 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Então a gente pode fazer essa percepção. Beleza? É basicamente isso. Eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente vê mais. Valeu!